Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Olha, gente, eu vou começar a ler assim que o texto aparecer aqui na tela. Aparecer. Tá difícil hoje. Vamos lá. Aqui tá. Opa. Edgar, eu só não começo porque meu texto está no Kindle. Ah, Tá tá. difícil, cara. Eu tenho que ler bem pertinho, assim, não vai dar certo. Não, tá bom. Vamos lá, abriu aqui. Então, capítulo 34. Sou homem. Ouvimos passos no corredor. Era a dona Fortunata. Capitu compôs-se depressa, tão depressa que, quando a mãe apontou a porta, ela abanava a cabeça e ria. Nenhum laivo amarelo, nenhuma contração de acanhamento, um riso espontâneo e claro, que ela explicou por estas palavras alegres. Mamãe, olhe como este senhor cabeleireiro me penteou, pediu-me para acabar o penteado e fez isto. Veja que tranças. Que tem? Acudiu a mãe, transbordando de benevolência. Está muito bem. Ninguém dirá que é de pessoa que não sabe pentear. O que, mamãe? Isto? Redarguiu Capitu, desfazendo as tranças. Ora, mamãe. E com um enfadamento gracioso e voluntário, que às vezes tinha, pegou do pente e alisou os cabelos para renovar o penteado. Dona Fortunata chamou-lhe tonta e disse-me que não fizesse caso, não era nada, maluquices da filha. Olhava com ternura para mim e para ela. Depois, parece-me que desconfiou, vendo-me calado, enfiado, cosido à parede. Achou talvez que houvera entre nós algo mais que penteado, e sorriu por dissimulação. Como eu quisesse falar também para disfarçar o meu estado, chamei algumas palavras cá de dentro, e elas acudiram de pronto, mas de atropelo, e encheram-me a boca sem poder sair nenhuma. O beijo de Capitu fechava-me os lábios. Uma exclamação, um simples artigo, por mais que investissem com força, não logravam romper de dentro. E todas as palavras recolheram-se ao coração, murmurando: Eis aqui um que não fará grande carreira no mundo, por menos que as emoções o dominem. Assim, apanhados pela mãe, éramos dois e contrários, ela encobrindo com a palavra o que eu publicava pelo silêncio. Dona Fortunata tirou-me daquela hesitação, dizendo que minha mãe me mandara chamar para a lição de latim. O padre Cabral estava à minha espera. Era uma saída. Despedi-me e enfiei pelo corredor. Andando, ouvi que a mãe censurava as maneiras da filha. Deixa eu só. Peraí que sumiu aqui. É só um pouquinho, gente. As maneiras da filha, mas a filha não dizia nada. Corri ao meu quarto. Peguei dos livros, mas não passei à sala da lição. Sentei-me na cama, recordando o penteado e o resto. Tinha estremeções, tinha uns esquecimentos em que perdia a consciência de mim e das coisas que me rodeavam, para viver não sei onde nem como. E tornava a mim e via a cama, as paredes, os livros, o chão, ouvia algum som de fora, vago, próximo ou remoto. E logo perdia tudo para sentir somente os beiços de Capitu. Sentia-os estirados embaixo dos meus, igualmente esticados para os dela, e unindo-se uns aos outros. De repente, sem querer, sem pensar, saiu-me da boca esta palavra de orgulho: sou homem. Supus que me tivessem ouvido, porque a palavra saiu em voz alta, e corri à porta da alcova. Não havia ninguém fora. Voltei para dentro e, baixinho, repeti que era homem. Ainda agora tenho o eco aos meus ouvidos. O gosto que isto me deu foi enorme. Colombo não teve maior descobrindo a América,
e perdoai a banalidade em favor do cabimento. Com efeito, há em cada adolescente um mundo encoberto, um almirante e um sol de outubro. Fiz outros achados mais tarde. Nenhum me deslumbrou tanto. A denúncia de José Dias alvoroçara-me. A lição do velho coqueiro também. A vista dos nossos nomes abertos por ela no muro do quintal deu-me grande abalo. Como vistes, nada disso valeu a sensação do beijo. Podiam ser mentira ou ilusão. Sendo verdade, eram os ossos da verdade, não eram a carne e o sangue dela. As próprias mãos, tocadas, apertadas, como que fundidas, não podiam dizer tudo. Sou homem. Quando repeti isto pela terceira vez, pensei no seminário, mas como se pense em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto. Todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. O sangue era da mesma opinião. Outra vez senti os beiços de Capitu. Talvez abuso um pouco das reminiscências osculares, mas a saudade é isto mesmo, é o passar e repassar das memórias antigas. Ora, de todas as daquele tempo, creio que a mais doce é esta, a mais nova, a mais compreensiva, a que inteiramente me revelou a mim mesmo. Outras tenho, vastas e numerosas, doces também, de várias espécies, muitas intelectuais, igualmente intensas. Grande homem que fosse, a recordação era menor que esta. Capítulo 35. O protonotário apostólico. Enfim, peguei dos livros e corri a lição. Não corri precisamente. A meio caminho parei, advertindo que devia ser muito tarde e podiam ler-me no semblante alguma coisa. Tive ideia de mentir, alegar uma vertigem que me houvesse deitado ao chão. Mas o susto que causaria minha mãe fez-me rejeitá-la. Pensei em prometer algumas dezenas de Padre Nossos. Tinha, porém, outra promessa em aberto e outro favor pendente. Não, vamos ver. Fui andando, ouvi vozes alegres, conversavam ruidosamente. Quando entrei na sala, ninguém ralhou comigo. O padre Cabral recebera na véspera um recado do internúncio. Foi ter com ele e soube que, por decreto pontifício, acabava de ser nomeado protonotário apostólico. Esta distinção do Papa dera-lhe grande contentamento, e a todos os nossos. Tio Cosme e prima Justina repetiam o título com admiração. Era a primeira vez que ele soava aos nossos ouvidos, acostumados a cônegos, monsenhores, bispos, núncios e internúncios. Mas que era protonotário apostólico. Que era protonotário apostólico? O padre Cabral explicou que não era propriamente o cargo da cúria, mas as honras dele. Tio Cosme viu exalçar-se no parceiro de Voltarete e repetia, protonotário apostólico. E voltando para mim, prepara-te, Bentinho, tu podes vir a ser protonotário apostólico. Cabral ouvia com gosto a repetição do título. Estava em pé, dava alguns passos, sorria ou tamborilava na tampa da boceta. O tamanho do título como que lhe dobrava a magnificência. Nossa, vai me dar ataque de riso aqui. Posto que, para ligá-lo ao nome, era demasiado comprido. Esta segunda reflexão foi tio Cosme que a fez. Padre Cabral acudiu que não era preciso dizê-lo todo, bastava que lhe chamassem o protonotário Cabral. Subtendia-se apostólico. Protonotário Cabral. Sim, tem razão, protonotário Cabral. Mas, senhor protonotário, acudiu prima Justina para se ir acostumando ao uso do título. Isto o obriga a ir a Roma? Não, dona Justina. Não, são só as honras, observou minha mãe. Agora, não impede, disse Cabral, que continuava a refletir, não impede que nos casos de maior formalidade, atos públicos, cartas de cerimônia, etc., se empregue o título inteiro, protonotário apostólico.
No uso comum, basta protonotário. Justamente, assentiram todos. José Dias, que entrou pouco depois de mim, aplaudiu a distinção e recordou, a propósito, os primeiros atos políticos de Pio IX. Grandes esperanças da Itália, mas ninguém pegou do assunto. O principal da hora e do lugar era o meu velho mestre de latim. Eu, voltando a mim do receio, entendi que devia cumprimentá-lo também. E este aplauso não lhe foi menos ao coração que os outros. Bateu-me na bochecha paternalmente e acabou dando-me férias. Era muita felicidade para uma só hora. Um beijo e férias. Creio que o meu rosto disse isto mesmo, porque tio Cosme, sacudindo a barriga, chamou-me Peralta. Mas José Dias corrigiu a alegria. Não tem que festejar a vadiação. O latim sempre lhe há de ser preciso, ainda que não venha a ser padre. Conheci aqui o meu homem. Era a primeira palavra, a semente lançada à terra, assim de passagem, como para acostumar os ouvidos da família. Minha mãe sorriu para mim, cheia de amor e de tristeza, mas respondeu logo: há de ser padre, e padre bonito. Não se esqueça, Mana Glória, e protonotário também, protonotário apostólico. Protonotário Santiago, acentuou Cabral. Se a intenção do meu mestre de latim era ir acostumando ao uso do título com o nome, não sei bem. O que sei é que quando ouvi o meu nome ligado a tal título, deu-me vontade de dizer um desaforo. Mas a vontade aqui foi antes uma ideia sem língua, que se deixou ficar quieta e muda, tal como daí a pouco outras ideias. Mas essas pedem um capítulo especial. Rematemos este dizendo que o mestre de latim falou algum tempo da minha ordenação eclesiástica, ainda que sem grande interesse. Ele buscava um assunto alheio para se mostrar esquecido da própria glória, mas era esta que o deslumbrava na ocasião. Era um velho magro, sereno, dotado de qualidades boas. Alguns defeitos tinha, o mais excelso deles era ser guloso, não propriamente glutão. Comia pouco, mas estimava o fino e o raro. E a nossa cozinha, se era simples, era menos pobre que a dele. Assim, quando minha mãe lhe disse que viesse jantar, a fim de se lhe fazer uma saúde, os olhos com que aceitou seriam de protonotário, mas não eram apostólicos. E para agradar a minha mãe, novamente pegou em mim, descrevendo o meu futuro eclesiástico, e queria saber se ia para o seminário agora, no ano próximo, e oferecia-se a falar ao senhor bispo, tudo marchetado do protonotário Santiago. Passo. Capítulo 36. Ideia sem pernas e ideia sem braços. Deixei-os a pretexto de brincar e fui-me outra vez a pensar na aventura da manhã. Era o que melhor podia fazer, sem latim e até com latim. Ao cabo de 5 minutos, lembrou-me ir correndo à casa vizinha, agarrar Capitu, desfazer-lhe as tranças, refazê-las e concluí-las daquela maneira particular, boca sobre boca. É isto. Vamos, é isto. Ideia só. Ideia sem pernas. As outras pernas não queriam correr nem andar. Muito depois é que saíram vagarosamente e levaram-me à casa de Capitu. Quando ali cheguei, dei com ela na sala, na mesma sala, sentada na marquesa, almofada no regaço, cozendo em paz. Não me olhou de rosto, mas a furto e a medo, ou se preferes, a fraseologia do agregado, oblíqua e dissimulada. As mãos pararam, depois de encravada a agulha no pano.
Eu, do lado oposto da mesa, não sabia que fizesse. E outra vez me fugiram as palavras que trazia. Assim, gastamos alguns minutos compridos, até que ela deixou inteiramente a postura. Ergueu-se e esperou-me. Fui ter com ela e perguntei se a mãe havia dito alguma coisa. Respondeu-me que não. A boca com que respondeu era tal que cuido haver-me provocado um gesto de aproximação. Certo é que Capitu recuou um pouco. Era ocasião de pegá-la, puxá-la, beijá-la. Ideia só. Ideia sem braços. Os meus ficaram caídos e mortos. Não conhecia nada da escritura. Se conhecesse, é provável que o espírito de Satanás me fizesse dar à língua mística do cântico um sentido direto e natural. Então, obedeceria ao primeiro versículo. Aplique ele os lábios, dando-me o ósculo da sua boca. E pelo que respeita aos braços que tinha inertes, bastaria cumprir o versículo 6º do capítulo 2. A sua mão esquerda se pôs já debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraçará depois. Vedes aí a cronologia dos gestos. Era só executá-la. Mas ainda que eu conhecesse o texto, as atitudes de Capitu eram agora tão retraídas que não sei se não continuaria parado. Foi ela, entretanto, que me tirou daquela situação. Capítulo 37. A alma é cheia de mistério. Padre Cabral estava esperando há muito tempo? Hoje não dei lição, tive férias. Expliquei-lhe o motivo das férias. Contei-lhe também que o padre Cabral falara da minha entrada no seminário, apoiando a resolução de minha mãe, e disse dele coisas feias e duras. Capitu refletiu algum tempo e acabou perguntando-me se podia ir cumprimentar o padre à tarde em minha casa. Pode, mas para quê? Papai naturalmente há de querer ir também, mas é melhor que ele vá à casa do padre. É mais bonito. Eu não, que já sou meia moça, concluiu rindo. O riso animou-me. As palavras pareciam ser uma troça consigo mesma, uma vez que, desde de manhã, era mulher como eu era homem. Achei-lhe graça e, para dizer tudo, quis provar-lhe que era moça inteira. Peguei-lhe levemente na mão direita, depois na esquerda, e fiquei assim pasmado e trêmulo. Era a ideia com mãos. Quis puxar as de Capitu, para obrigá-la a vir atrás delas, mas ainda agora a ação não respondeu à intenção. Contudo, achei-me forte e atrevido. Não imitava ninguém, não vivia com rapazes que me ensinassem anedotas de amor. Não conhecia a violação de Lucrécia. Dos romanos apenas sabia que falavam pela artinha do padre Pereira, e eram patrícios de Pôncio Pilatos. Não nego que o final do penteado da manhã era um grande passo no caminho da movimentação amorosa, mas o gesto de então foi justamente o contrário deste. De manhã ela derreou a cabeça, agora fugia-me, nem é só nisso que os lances diferiam. Em outro ponto, parecendo haver repetição, houve contraste. Penso que ameacei puxá-la a mim. Não juro, começava a estar tão alvoroçado que não pude ter toda a consciência dos meus atos, mas concluo que sim, porque ela recuou e quis tirar as mãos das minhas. Depois, talvez por não poder recuar mais, colocou um dos pés adiante e o outro atrás, e fugiu com o busto. Foi esse gesto que me obrigou a reter-lhe as mãos com força. O busto final cansou e cedeu, mas a cabeça não quis ceder também. E caída para trás, inulizava todos os meus esforços, porque eu já fazia esforço, leitor amigo. Não conhecendo a lição do cântico, não me acudiu estender a mão esquerda por baixo da cabeça dela, demais.
Esse gesto supõe um acordo de vontade, e Capitu, que me resistia agora, aproveitaria o gesto para arrancar-se a outra mão e fugir-me inteiramente. Ficamos naquela luta, sem estrépito, porque, apesar do ataque e da defesa, não perdíamos a cautela necessária para não sermos ouvidos lá de dentro. A alma é cheia de mistérios. Agora sei que a puxava. A cabeça continuou a recuar, até que cansou, mas então foi a vez da boca. A boca de Capitu iniciou um movimento inverso, relativamente à minha, indo para um lado quando eu buscava do outro oposto. Naquele desencontro estivemos sem que ousasse um pouco mais, e bastaria um pouco mais. Nisso ouvimos bater à porta e falar no corredor. Era o pai de Capitu, que voltava da repartição um pouco mais cedo, como usava às vezes. Abre, Nanata. Capitu, abre. Aparentemente era o mesmo lance da manhã, quando a mãe deu conosco, mas só aparentemente. Verdade era outro. Considerei que de manhã tudo estava acabado, e o passe de Dona Fortunata foi um aviso para que nos compuséssemos. Agora lutávamos com as mãos presas, e nada estava sequer começado. Ouvimos o ferrolho da porta, que dava para o corredor interno. Era a mãe que abria. Eu, uma vez que confesso tudo, digo aqui que não tive tempo de soltar as mãos da minha amiga. Pensei nisso, cheguei a tentá-lo, mas Capitu, antes que o pai acabasse de entrar, fez um gesto inesperado. Pousou a boca na minha boca e deu de vontade o que estava a recusar à força. Repito, a alma é cheia de mistérios. Capítulo 28. Que susto, meu Deus! Quando Pádua, vindo pelo interior, entrou na sala de visitas, Capitu em pé, de costas para mim, inclinada sobre a costura, como a recolhê-la, perguntava em voz alta: Mas, Bentinho, que é protonatário apostólico? Ora, vivam! Exclamou o pai. Que susto, meu Deus! Agora é que o lance é o mesmo, mas se conto aqui tais quais ou 2 lances de há 40 anos, para mostrar que Capitu não se dominava, só em presença da mãe. O pai não lhe meteu mais medo. No meio de uma situação que me atava a língua, usava da palavra com a maior ingenuidade desse mundo. A minha persuasão é que o coração não lhe batia mais nem menos. Alegou susto e deu à cara um ar meio enfiado. Mas eu que sabia tudo, vi que era mentira e fiquei com inveja. Foi logo falar ao pai, que apertou a minha mão e quis saber por que a filha falava em protonatário apostólico. Capitu repetiu-lhe o que ouvira de mim e opinou logo que o pai devia ir cumprimentar o padre em casa dele. Ela iria à minha. E, coligindo os petrechos da costura, enfiou pelo corredor, brandando infantilmente. Mamãe, já está, papai chegou. Passo. Capítulo 38, né? A vocação. Padre Cabral estava naquela primeira hora das honras, em que as mínimas congratulações valem por ordem. Tempo chega em que os dignificados recebem os louvores como um tributo usual, cara morta, sem agradecimentos. O alvoroço da primeira hora é melhor. Esse estado de alma que vê na inclinação do arbusto tocado do vento um parabéns da flora universal. Traz sensações mais íntimas e finas que qualquer outro. Cabral ouviu as palavras de Capitu com infinito prazer. Obrigado, Capitu. Muito obrigado. Estimo que você goste também. Papai está bom? E mamãe? A você não se pergunta. Essa cara é mesmo de quem vende saúde. E como vamos de reza? Todas as perguntas, Capitu ia respondendo prontamente e bem.
Trazia um vestidinho melhor e os sapatos de sair. Não entrou com a familiaridade de costume. Deteve-se um instante à porta da sala, antes de ir beijar a mão à minha mãe, antes de ir beijar a mão à minha mãe e ao padre. Como deste a este, 2 vezes em 5 minutos, o título protonatário José Dias, para se desforrar da concorrência. Fez um pequeno discurso em honra ao coração paternal e augustíssimo Pio IX. Você é um grande prosa, disse tio Cosme quando ele acabou. José Dias sorriu sem vexame. Padre Cabral confirmou os louvores do agregado, sem os seus superlativos, ao que este acrescentou que o cardeal Mastai evidentemente fora talhado para a tiara desde o princípio dos tempos. E, piscando-me o olho, concluiu: a vocação é tudo, o estado eclesiástico e perfeitíssimo, contando que o sacerdote venha já destinado do berço. Não havendo vocação, falo de vocação sincera e real. Um jovem pode muito bem estudar as letras humanas, que também são úteis e honradas. Padre Cabral retorquia: a vocação é muito, mas o poder de Deus é soberano. Um homem pode não ter gosto à igreja e até persegui-la, e um dia a voz de Deus lhe fala, e ele sai apóstolo. Veja São Paulo. Não contesto, mas o que eu digo é outra coisa. O que eu digo é que se pode muito bem servir a Deus sem ser padre. Cá fora. Pode-se ou não pode-se? Pode-se. Pois então, exclamou José Dias triunfalmente, olhando em volta de si. Sem vocação é que não há um bom padre, e qualquer profissão liberal se serve a Deus, como todos devemos. Perfeitamente, mas vocação não é só do berço que se traz. Homem é a melhor. Um moço, sem gosto nenhum à vida eclesiástica, pode acabar por ser muito bom padre. Tudo é que Deus o determine. Não me quero dar por modelo, mas aqui estou eu, que nasci com a vocação da medicina. Meu padrinho, que era coadjutor de Santa Rita, teimou com meu pai para que eu me metesse no seminário. Meu pai cedeu, pois, senhor, tomei tal gosto aos estudos e à companhia dos padres que acabei ordenando. Mas suponha que não acontecia assim e que eu não mudava de vocação. O que é que acontecia? Tinha estudado no seminário algumas matérias que é bom saber e são sempre melhor ensinadas naquelas casas. Prima Justina interveio. Como? Então pode-se entrar para o seminário e não sair padre? Padre Cabral respondeu que sim, e que se podia, e voltando-se para mim, falou da minha vocação, que era manifesta. Os meus brinquedos foram sempre de igreja, e eu adorava os ofícios divinos. A prova não provava. Todas as crianças do meu tempo eram devotas. Cabral acrescentou que o reitor de São José, a quem contara ultimamente a promessa de minha mãe, tinha o meu nascimento por milagre. Ele era da mesma opinião. Capitu, cozida as saias de minha mãe, não atendia aos olhos ansiosos que eu lhe mandava. Também não parecia escutar a conversação sobre o seminário e suas consequências, e, aliás, decorou o principal, como vira saber depois. 2 vezes fui à janela, esperando que ela fosse também, e ficássemos à vontade, sozinhos, até acabar o mundo. Se acabasse, mas Capitu não me apareceu. Não deixou minha mãe.
senão para ir embora. Eram ave-marias, despediu-se. Vai com ela, Bentinho, disse mãe. Não precisa não, dona Glória, acudiu ela, rindo. Eu sei o caminho. Adeus, protonatário. Adeus, Capitu. Tendo dado um passo no sentido de atravessar a sala, é claro que o meu dever, o meu gosto, todos os impulsos da idade e da ocasião eram atravessá-la de todo, seguir a vizinha corredor fora, descer a chácara, entrar no quintal, dar-lhe o terceiro beijo e despedir-me. Não me importou a recusa, que cuidei simulada, e enfiei pelo corredor. Mas Capitu, que ia depressa, estacou e fez-me o sinal que voltasse. Não obedeci, cheguei-me a ela. Não venha, não. Amanhã falaremos. Mas eu queria dizer a você... Amanhã, escuta, fica. Falava baixinho. Pegou-me na mão e pôs o dedo na boca. Uma preta que veio de dentro acender o lampião do corredor, vendo-nos naquela atitude quase às escuras, riu de simpatia e murmurou em tom de que ouvíssemos alguma coisa que não entendi bem nem mal. Capitu segredou-me que a escrava desconfiara e ia talvez contar às outras. Novamente, me intimidou que ficasse e retirou-se. Eu deixei-me estar parado, pregado, agarrado ao chão. Uma égua. Ficando só, refleti algum tempo e tive uma fantasia. Já conheceis as minhas fantasias? Contei-vos da visita imperial? Disse-vos a desta casa do Engenho Novo, reproduzindo a de Mata-Cavalos? A imaginação foi a companheira de toda a minha existência. Viva, rápida, inquieta, alguma vez tímida, e amiga de empacar. As mais delas capaz de engolir campanhas e campanhas correndo. Creio haver lido um Tácito que as éguas íberas concebiam pelo vento. Se não foi nele, foi noutro autor antigo, que entendeu guardar essa crendice nos seus livros. Neste particular, a minha imaginação era uma grande égua íbera. A menor brisa me dava um potro que saía logo o cavalo de Alexandre. Mas deixemos de metáforas atrevidas e impróprias dos meus 15 anos. Digamos o caso simplesmente. A fantasia daquela hora foi confessar à minha mãe os meus amores para lhe dizer que não tinha vocação eclesiástica. A conversa sobre vocação tornava-me agora toda inteira, e ao passo que me assustava, abria-me uma porta de saída. Sim, é isto que pensei. Vou dizer à mamãe que não tenho vocação e confesso o nosso namoro. E se ela duvidar, conto-lhe o que se passou outro dia, o penteado e o resto. A audiência secreta. O resto fez-me ficar mais algum tempo no corredor, pensando. Vi entrar o doutor João da Costa e preparou-se logo o voltarete do costume. Minha mãe saiu da sala e, dando comigo, perguntou-me se acompanhara a Capitu. Não, senhora, ela foi só. E quase investindo-se para ela, mamãe, eu queria dizer-lhe uma coisa, que é, toda assustada, quis saber o que é que me doía, se a cabeça, se o peito, se o estômago, e apalpava-me a testa para ver se tinha febre. Não, não tenho nada, não, senhora. Mas então o que é? É uma coisa, mamãe. Mas escute, olhe, é melhor depois do chá. Logo, não é nada mal. Mamãe assusta-se por tudo. Não é coisa de cuidado. Não é moléstia, não, senhora. É isso, é volta de constipação.
Disfarças, mas não tomar suadouro. Mas tu estás constipado. Conhece-se pela voz. Tentei rir, mas para mostrar que não tinha nada, nem por isso permitiu adiar a confidência. Pegou em mim, levou-me para o quarto dela, acendeu a vela e ordenou-me que lhe dissesse tudo. Então eu lhe perguntei, para principiar, quando é que ia para o seminário? Agora, só para o ano, depois das férias. Vou para ficar. Como ficar? Não volto para casa. Volto aos sábados e pelas férias é melhor. Quando te ordenares, padres, vens morar comigo. Enxuguei os olhos e o nariz. Ela afagou-me, depois quis repreender-me, mas creio que a voz lhe tremia. E apareceu-me que tinha os olhos úmidos. Disse-lhe também que sentia a nossa separação. Negou que fosse separação, era só alguma ausência, por causa dos estudos e dos primeiros dias. Em pouco tempo, eu me acostumaria aos companheiros e aos mestres, e acabaria gostando de viver com eles. Eu só gosto de mamãe. Não houve cálculo nessa palavra, mas estimei-lhe dizê-la, por fazer crer que ela era a minha única afeição. Desviava as suspeitas de cima de Capitu. Quando intenções viciosas há assim que embarcam ao meio caminho uma frase inocente e pura. Chega a fazer suspeitar que a mentira é muita vez tão involuntária como a transpiração. Por outro lado, leitor amigo, nota que eu queria desviar as suspeitas de cima de Capitu, quando havia chamado minha mãe justamente para confirmá-las, mas as contradições são deste mundo. A verdade é que minha mãe era cândida, como a primeira aurora, anterior ao primeiro pecado. Nem por simples intuição era capaz de deduzir uma coisa de outra. Isto é, não concluiria da minha repentina oposição que eu andasse em segredinhos com Capitu. Como lhe dissera José Dias. Calou-se durante alguns instantes, depois replicou-me sem imposição nem autoridade. O que me veio animando a resistência. Daí o falar-lhe na vocação, que se discutiria naquela tarde, o que eu confessei não sentir em mim. Mas tu gostavas tanto de ser padre, disse ela. Não te lembras que até pedias para ir ver sair os seminaristas de São José com suas batinas? Em casa, quando José Dias te chamava reverendíssimo, tu rias com tanto gosto? Como é que agora... Não creio não, Bentinho. E depois? Vocação. Mas a vocação vem o costume, continuou. A vocação vem com o costume, continuou repetindo as reflexões que ouvira ao meu professor de latim. Como eu buscasse contestá-la, repreendeu-me sem aspereza, mas com alguma força, e eu o tornei ao filho submisso que era. Depois ainda falou-me gravemente e longamente sobre a promessa que fizera. Não me disse a circunstância, nem a ocasião, nem os motivos dela, coisa que só vinha a saber mais tarde. Afirmou o principal, isto é, que havia de cumprir em pagamento a Deus. Nosso Senhor me acudiu, salvando a tua existência. Não lhe dei de mentir nem de faltar. Agora, Bentinho, foi aqui, Nosso Senhor acudiu. Tá mudo.
agora. Padre é bom, santo, você conhece muitos, como o padre Cabral, que vive tão feliz com a irmã, com um tio. Um tio meu também foi padre e escapou de ser bispo, dizendo: deixa a de manha, Bentinho. Creio que os olhos que lhe deitei foram tão queixosos que ela emendou logo a palavra. Manha não, não podia ser manha. Sabia muito bem que eu era amigo dela e não seria capaz de fingir um sentimento que não tivesse. Moleza é o que queria dizer, que me deixasse de moleza, que me fizesse homem e obedecesse ao que cumpria, em benefício dela e bem da minha alma. Todas essas coisas e outras foram ditas um pouco atropeladamente, e a voz não lhe saía clara, mas velada e engasgada. Vi que a emoção dela era outra vez grande, mas não recusava dos seus propósitos, e aventurei-me a perguntar-lhe: e se mamãe pedisse a Deus que a dispensasse da promessa? Não peço. Estás tonto, Bentinho? Como havia de saber que Deus me dispensava? Talvez em sonho. Eu sonho às vezes com anjos e santos. Também eu, meu filho, mas é inútil. Vamos, é tarde, vamos para a sala. Está entendido? No primeiro ou no segundo mês do ano que vem, irás para o seminário. O que eu quero é que saiba bem os livros que estás estudando. É bonito não só para ti, como para o padre Cabral. No seminário há interesses em conhecer-te, porque o padre Cabral fala de ti com entusiasmo. Caminhou para a porta, saímos ambos. Antes de sair, voltou-se para mim e quase a vi saltar-me ao colo e dizer-me que não seria padre. Este era o seu desejo íntimo, à proporção que se aproximava o tempo. Quisera um modo de pagar a dívida contraída, outra moeda que valesse tanto ou mais, e não achava nenhuma. Isso aí. 7:06. É. Olha, eu não resisti e dei uma olhadinha aqui no Google, o que era protonotário. Não, olha, para falar a verdade é que eu vi muito rapidinho aqui no celular, né? E para mim parece que eu sou um burocrata. Até o Google não sabe explicar direito. Mas parece um burocrata mesmo, né? Que precisava receber lá uns privilégios da cúria e tal, né? Eu nunca vi falar isso também, não. Eu nunca vi, não. Protonotário apostólico. Mas é muito... Eu acho muito legal a ironia, né? Do Machado de Assis, né? Tratando, né? Desses poderzinhos, né? Que nem ele fez, né? Com o Pádua lá, falando. Muito, muito legal. O que mais, gente? O que mais que fica de hoje? Nada? Essa coisa de pagar promessa tem muito aqui, né? Ah, é? Por conta da religiosidade. Então, aqui eu já tive que pagar umas promessas que a mãe também fazia. E lendo, eu me lembrei disso. Não, eu quando criança, até os 10 anos de idade, todo dia 28 de maio, que é a véspera do aniversário, 28 de outubro, que é dia de São Judas, eu tinha que ir lá no Santuário de São Judas, com a minha mãe em São Paulo, ver a missa e tal, por conta que eu quase bati as botas quando era bebê, né? É mais ou menos isso.
E eu Ainda já bem, paguei mas por dentro. ainda bem que foi isso, ainda bem que não me prometeu para o seminário, né? Porque senão ia dar ruim. Mas você sabe que quase eu fui padre, bicho. Foi? Minha Olha, mãe, minha mãe teve quatro filhos homem, né? E ela cismou que um tinha que ser padre. Aí o primeiro escapou, o segundo, o terceiro. Aí me botou para ser coroinha, fui uhum. coroinha, depois me botou nesse seminário, São José, que fica aqui no Rio Comprido. Só que eu fiquei 6 meses, aí o padre chamou minha mãe, ele mesmo, o padre, falou assim, olha, esse cara aí não dá para padre não, pode levar ele embora. Aí eu fui embora, graças a Deus. Pois é. Mas é um barato isso, porque a família do meu pai é mineira, né? Tem família mineira, bem católica e tal. E É, essa coisa, né, de ter padre na família, gente, mas é é, uma honra, né? meus pais também são de Minas, É, então tem essa tradição mesmo, né? é, Ela veio aqui para o Rio, mas não largou a tradição. pois é. Mas é um lugar muito rígido, né? Pelo menos que eu lembre, né? É muita rigidez, né? Até nas brincadeiras você tem que saber brincar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Hum, É muito rígido. sim, sim. Desse jeito. Pois é. E o Bentinho parece que vai entrar nessa, não tem jeito, né? Esse aí parece que não vai ser salvo pelo Padre Cabral. Não vai não. Eu gostei dessa parte dele determinado, falar com a mãe, né? Daí a coisa vai levando para outro lado, ele se vê ali, né, sem saída. A coisa da contradição, né? Dele achar a solução, depois fica totalmente sem Uhum. saída, né? Sim, sim. Mas no fundo o Machado tem muita crítica, né? À religião, ele fala Tchau! desse jeito, assim, tal, mas no fundo, conhecendo um pouco dele, é a É, crítica mesmo, né? Da mãe inventou essa promessa aqui, agora o menino tem que pagar e esse medo de Deus, né? Como é que eu ia saber se Deus me perdoou ou não? Tem toda uma crítica sutil, assim, né? Por trás. É verdade. sim, sim. O que mais? Algo mais? Ficamos, né? Então, cenas para o próximo capítulo. Bentinho Isso. será ou não será padre? É. Ai, ai. Mas então é isso, gente. Então, bora lá. Semana que vem a gente volta. Com certeza. Certo. Então, tá bom, gente. Então, boa Obrigada. noite. Boa noite. Um Beijos. Boa abraço. noite. Tchau, tchau. Tchau.